Ao Senhor Jesus Cristo seja a glória, seja o louvor, a adoração. Ao Deus de eternidade, a honra, a glória, o louvor. E para todos sempre adoramos a Ti, Senhor, porque Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és o Deus de poder. Aleluia. Ao Espírito Santo, a glória, o louvor, a adoração. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Espírito Santo, o Deus da eternidade. Abra a sua Bíblia agora no livro de Salmo. E o Salmo é o de número 46, para nós meditarmos nele. 46, o Salmo 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus a ajudará ao romper da manhã. Estamos diante de um salmo que é o salmo da solução. Este é o momento que Deus fala com o homem cara a cara. Deus está aqui se revelando na sua palavra, dizendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas este salmo não só tem isto. Deus, Ele fala muitas coisas aqui neste salmo. A revelação de Deus é profunda, é profética. E nós vamos ver aqui agora o que Deus disse aqui. Deus disse aqui que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quando Deus fala de angústia, fala de todos os tipos de males. Ele fala que é o socorro presente na hora de qualquer males. Ele é o socorro presente. Quando o homem está com Deus, ele vê que Deus, Ele é o seu socorro bem presente. E ele diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O que foi isso que Deus falou? Ele está dizendo: ainda que aconteça qualquer coisa, mas não temeremos. Não temeremos porque ainda que o monte se abale, mas Ele está de pé. Deus está dizendo que Ele é Deus. Ele é uma autoridade real. Ele é verdadeiro. Então veja aqui o que Deus está falando. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Sim, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu querido, igreja do Senhor, igreja remida. Veja que Deus aqui está falando que Ele é poderoso. Deus não está falando em coisas pequenas. Deus está falando em coisas grandes. A revelação aqui é profética, é a palavra de Deus. Veja aqui, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Há um rio, e este rio é a presença de Deus. Quando nós somos embebecidos da presença de Deus, quando estamos embriagados com a presença de Deus, nada nos separa deste amor de Deus, nem nada nos vence. Glorifique a Deus. Veja o que Deus está falando. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz. A terra se derreteu. Aqui é o poder de Deus. Deus está falando no poder, na autoridade dele, como ele pode te livrar de qualquer
empecilho, qualquer embaraço, você está protegido por Deus. Neste momento, Deus, Ele quer agora nos perdoar, Ele quer te perdoar, Ele agora vai te perdoar. Se você fez um pecado, sinta agora o perdão de Deus, a glória de Deus, o Shekinah de Deus, porque Deus agora está te perdoando e dizendo: não estou mais lembrando dos teus pecados. Agora, a partir de agora, você vai ter uma vida nova, uma vida gratuitamente, graças a Deus. Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui ele diz: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Veja o que ele diz aqui: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui não está falando em fraqueza, aqui não está falando em nada de fraqueza, não. Ele está dizendo que Ele é, que Ele pode, que Ele tem. Então glorifique a Deus agora, exalte ao Senhor Jesus Cristo. Veja o que Ele diz aqui: o Senhor dos exércitos, Ele mesmo está falando. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que tem o poder de te abençoar, de te ajudar, é Ele que vai te ajudar. Glorifique a Deus agora, receba agora a ajuda do Deus de poder, receba agora a ajuda do Deus de autoridade, o Deus que diz que é poderoso. Ele está dizendo aqui: ainda que as águas rujam, se perturbe, ainda se ela não está rugindo, mas ainda que elas rujam e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que esses montes se abalem pela sua braveza. Ele diz com muita clarividência aqui para você, para nós. Escute o que Deus está falando. Oh, que alegria! Deus diz assim: ainda que as águas rujam, Ele está dizendo, ainda que elas se rujam, mas há um rio cujas correntes alegra a cidade do Deus de autoridade, o Deus poderoso, o Deus que vive e o Deus que reina para todos sempre. Exalte, meu irmão, exalte, minha irmã, exalte ao Deus de autoridade, ao Deus que pode, ao Deus que tem, ao Deus que é, ao Deus da autoridade. Ele é o poderoso, Ele é o glorioso, Ele é tudo em todos. Agora, para isso, precisamos estar na presença desse Deus, adorando a Ele, exaltando a Ele, dando louvores e gratidão a esse Deus, porque a Ele é o louvor, a Ele é a glória, é a exaltação. Não perca Deus por nada. Esteja na presença de Deus. Veja aqui o que ele diz aqui: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que salmo poderoso! Este salmo você deve estar lendo ele e meditando, porque neste salmo Deus, ele vem para abençoar as pessoas. Deus, ele vem para encher as pessoas de graça. Deus, ele vem para encher as pessoas de graça, de glória, do poder de Deus. Deus, ele é tudo para você. E a Bíblia diz aqui no versículo 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Veja, Deus, ele tem plantado todo o universo, mas ele agora, ele manda em qualquer lugar, em todos os países desta terra, deste globo, é governado por Deus. Veja, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas o Senhor levantou a sua voz, a terra se derreteu. A terra se derrete com o poder de Deus, com a glória de Deus,
com a Shekinah do poder do Deus Todo-Poderoso. Veja aqui: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. E ele diz aqui: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Veja que Deus está dando a fuga aqui. Veja que Deus está mostrando que Ele é o Deus de poder, Ele é o Deus de autoridade, é o Deus que ninguém pode mais do que esse Deus. Ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. É o Deus de autoridade que está falando. E ele diz aqui no versículo 10: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quem pode dizer que é exaltado? Quem pode dizer que manda nos céus, que manda na terra, que é o Deus de poder, que é o Deus de autoridade, que é o Deus que manda em cima, é o Deus que manda embaixo, é o Deus que tem todo o poder? Ninguém pode dizer isso. Aqui quem está falando é o Deus poderoso, é o Deus grandioso. Veja o que ele diz no último versículo para encerrar. Veja aqui o que ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esteja aberto o peito, abra o peito agora e diga: ó meu Deus, tu és tudo isso que tu falaste, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és o tudo em mim, Senhor. Aqui você está dizendo que Deus é, que Deus pode, que Deus tem, que Deus não avança, Ele sempre está na frente, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu poderoso Deus de autoridade. Então, não deixe de glorificar a esse Deus, que Ele vive e Ele reina para todos sempre. Ele disse: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Então Deus está conectado aqui, Deus está em cima, Deus está embaixo, Deus está nos céus, Deus está na terra. Deus manda no céu, Deus manda na terra, Deus manda em todos os lugares. Todos os lugares está debaixo da ordem de Deus, debaixo do poder de Deus. Nada vai se livrar das mãos desse Deus poderoso. Então glória seja dado ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que vive, ao Deus que reina para todos sempre. Ao Senhor Jesus Cristo seja dado louvor, seja dado a adoração a esse Deus que manda em cima, que manda embaixo, o Deus do nosso refúgio, e Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Como nós estamos sem força, sem graça, Ele vem e nos dá a graça, Ele vem e nos dá a força. Você está sem força, meu irmão? Você está sem ânimo? Deus está agora com o poder de Deus agora dando força para você, dando graça para você. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus que vive, ao Deus que reina para toda a eternidade. Eu não me canso de dizer que esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Eu glorifico a Deus, porque Deus, Ele manda em todo
Salvador deste mundo. Eu glorifico ao Espírito Santo, porque Ele está falando agora conosco. O Espírito Santo que ficou aqui na terra para cuidar da igreja, para zelar pela igreja. Eu glorifico, eu exalto ao Deus de poder, eu exalto a Ele, porque Ele vive e reina para todos sempre. Mas eu exalto também ao Senhor Jesus Cristo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Está escrito em Apocalipse, na sua coxa, está escrito este título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A glória, o louvor, a adoração ao Deus de poder, a glória, a adoração a Jesus Cristo, ao louvor, ao Espírito Santo. Glorifique a Deus, exalte ao Deus de poder, esteja glorificando e ouvindo esta palavra que vai ao teu coração como chama de poder de Deus. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa glória. O nosso poder está em Deus. Diga agora comigo: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Por isso que eu não estou angustiado, não fico angustiado, porque quando eu vou ficando angustiado, o meu Deus me socorre. Glorifique a Deus, exalte ao Deus que vive e que reina pelos séculos dos séculos, ao Deus de eternidade, ao Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, ao Deus da igreja, a igreja do Senhor. Seja abençoada agora com este salmo. A igreja do Senhor, seja livre, seja abençoado. Você que está aí, que precisa conhecer este Deus, conheça o Deus de verdade, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aceite a Jesus, viva com Deus, seja abençoado, seja abençoada, meu irmão, minha irmã, minha jovem, meu jovem. Receba de Deus o poder, receba a adoração. Agora você é o Deus que vive e reina para sempre, a Ele dê o louvor. Você, meu irmão, que vive com um Deus fraco, não há força para animar-se, porque esse Deus é fraco. Mas você agora que tem esse Deus forte, é o Deus de refúgio, é o Deus que dá refúgio, é o Deus que dá socorro bem presente. Então este é o Deus vivo, é o Deus que vai te dar vitória, é o Deus que está abrindo as portas da vitória para você. Glorifique a esse Deus. É um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus glorioso, esse Deus que vive e que reina para todos sempre. Aleluia, amém.